O autoconhecimento é essa dança entre a consciência corporal e essa sensação das emoções, né? Esse conhecimento das emoções também. Como que a yoga ajuda nesse autoconhecimento, se a gente for pensar na empatia? Empatia é algo que eu acho que leva um tempo para a gente praticar, né? Leva. Entender o outro. Primeiro são os nossos sentimentos e o outro, e conviver com isso. Acho que é um desafio muito grande, né? Muito. Praticar a empatia. Muito. E assim, eu vou trazer até uma questão também da Índia, e aquilo que eu falei, que a gente falou dos pilares, né? Uhum. A gente pratica pra quê? Pra gente ficar melhor só pra gente? Não. Não, pra nós podermos ser seres humanos melhores, pra que a gente possa se relacionar melhor com o outro e fazer desse lugar um lugar melhor, né? Mesmo que seja assim, a pequenos passos. E é aí que eu acho que vem a empatia. Então você pratica, você lava a sua louça suja, você abre espaço para você enxergar também o outro. Lá na Índia eu presenciei uma cena e eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Nós estávamos numa cidade sagrada, que é Varanasi, e Varanasi não é uma cidade fácil, porque, embora seja uma cidade sagrada, não é nada gostosinho estar lá, né? Porque a gente se depara com muita coisa que a gente fecha os olhos, né? Com miséria, com pessoas doentes. Por ser uma cidade sagrada, é um local que as pessoas vão para pagar promessas, ou quando elas estão morrendo mesmo, ou quando tem uma doença muito grave. Então tem muitas pessoas doentes, tem famílias pagando promessas, tem famílias enterrando seus entes queridos, seus familiares, então tem uma carga energética muito grande, e tem pessoas que vão para lá e acabam ficando, renunciando, né, à vida, e ficam lá. Por ser uma cidade sagrada, as pessoas querem ir lá também para morrer lá, porque falam que é auspicioso, que traz boa sorte morrer em Varanasi. Então, as pessoas acabam indo e ficando. Então, tem muitos moradores de rua também. E essa situação que eu vi foi um grupo de mulheres que receberam ali algumas moedas e elas foram, eu tava passando, eu tava com, eu não sei, não lembro agora se eu tava no ônibus ou se eu tava no tuk-tuk, porque lá a gente andou bastante de tuk-tuk, mas eu vi direitinho elas saindo de um lado da rua, atravessando, indo até um outro morador de rua e dividindo as moedas. Então, assim, ela não tinha obrigação nenhuma. Ela estava na mesma situação de vulnerabilidade e de miséria até que esse morador, que esse outro homem. E eu vi a hora que ela recebeu e ela foi lá dividir com ele. Então, esse foi um grande exemplo de empatia. É mesmo na sua dor, né? A gente estava até aqui conversando nos bastidores e a maior dor é aquela que a gente sente. Então, apesar da gente reconhecer que está doendo muito, é a gente também abrir espaço para o outro e se solidarizar com a dor do outro. Então, acho que isso representa um pouco da empatia. Eu vi isso na Índia e me marcou. E trazendo, como é que a gente conquista isso através da prática, né? É você tendo mais o cultivar dessa vida interior. Não é que a gente vai praticar e vamos nos tornar seres bonzinhos e tudo mais. Não trago essa fantasia. Mas eu acho que a gente passa a enxergar um pouco mais as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ter um pouco mais de empatia com o outro. Eu, pelo menos, gosto de acreditar que o ser humano vai subindo esses degraus de evolução, porque se eu não acreditar nisso, eu acho que fica um pouco difícil a gente enfrentar a realidade. Então, eu tenho muita fé na humanidade, mesmo a gente vendo muitas coisas que destoam do mundo que a gente gostaria de ver, eu acredito sim que tem muitas coisas boas e que a gente sempre pode fazer algo melhor. Legal. Rafa, tem duas perguntas que eu sempre faço aqui para os meus convidados. Eu já até comentei com você.
E eu tô louco para saber sua resposta. Com tanto conhecimento que você tem. Vamos lá. O que é felicidade, o que é saúde para você? Você estudou antes, não? Olha, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque É profundo, né? É profundo, É né? profundo. E para cada um, isso tem um significado. Ou até para cada momento também, né? Para cada momento da vida que a gente passa, para cada situação. Talvez se você me perguntar isso daqui uns 3 anos, seja diferente a minha resposta. Se você me perguntasse há quase 4 anos atrás, seria uma outra. Mas hoje, eu posso falar hoje, para mim, o que é felicidade é quando eu estou em paz. Porque se eu não estiver em paz, eu não vou ter a visão clara, o centramento para eu apreciar a vida, para eu apreciar as coisas e extrair essa felicidade. E para mim, o que é estar em paz? Eu até já falei aqui, é quando tem coerência, aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Porque se a gente sente uma coisa, sente e pensa e age diferente, isso traz uma inquietação terrível. Eu já passei por situações assim, de eu sinto que eu tenho que fazer isso diferente. E aí a minha mente também fala, olha, eu acho que o caminho é esse. Mas aí, na hora de agir por, mas tem a ética aqui, mas aí essa pessoa, aí eu vou magoar, E aí você acaba saindo dessa sincronia e as ações são diferentes. Então, para mim, é quando a gente consegue de fato alinhar sentimento com o pensamento, com a ação que a gente coloca no mundo. Isso me traz paz. E aí, estando em paz, eu consigo contemplar a vida. E isso me traz felicidade. Antes de você falar sobre saúde, felicidade é uma ciência, né? Sendo uma ciência, eu tenho certeza que ela é ensinável, né? Sim. Basta querer aprender. Se a gente for pensar nos pilares da felicidade, um deles é o engajamento, o autoconhecimento. E aí começa. A yoga é uma boa... a gente pode começar pela yoga também, né? Quem quer entender, se conhecer um pouco mais, a yoga é um bom caminho também a se seguir, né? Conhecer um pouco mais das emoções, do seu eu, né? Que você tem falado Sim. bastante aí, né? Então dá para aprender. Eu acho que uma boa fonte é esse nosso podcast que a gente está fazendo aqui, trazendo pessoas de diversas áreas diferentes, todas estão dando seu ponto de vista sobre a vida, sobre o que trabalham, felicidade, essas emoções, essas ciências da emoção, né? Sim, porque aí quando a gente está em paz, a gente consegue apreciar melhor a vida e reconhecer a felicidade nas coisas simples, né? Como às vezes apreciar uma xícara de café sem pressa, Sim. dar um beijo de boa noite ou de bom dia. Para mim é incrível quando eu posso dar bom dia para os meus filhos. Durante um bom tempo eu saía mais cedo e eu chegava muito tarde e eles eram muito pequenos e tinha aquela rotina. Tinha dias que eu não conseguia encontrar acordados, então é apreciar esses momentos, a hora que eu vou dar um beijinho neles de boa noite, ou que eu posso fazer uma oração ali com eles, pra mim isso assim me gera uma explosão de felicidade e fico em paz, que eu também tô assim. E tá nas pequenas coisas, né? Sim. Eu entrevistei aqui a Denise, que é uma hipnoterapeuta, que ela definiu felicidade também nessa saber aproveitar as pequenas coisas, né? Não se compra felicidade, né? Não, eu Tem acho muita gente com a conta bancária recheada e é infeliz. Sim. E é pobre, né? Sim, então, pobre de espírito, pobre de sentimento, né? De alegria. E saúde? Saúde. Saúde. Eu tive uma resposta bem legal que eu compartilhei com você, com um convidado uma vez, né? Que falou que saúde era liberdade. Liberdade. É liberdade. Eu fiquei pensando assim sobre isso que ela falou. Foi uma nutricionista que falou sobre isso. Sim, e isso realmente tem a ver com o que eu penso sobre saúde. Porque se a gente adoece, a gente não consegue se movimentar, ir e vir, fazer as coisas básicas que a gente precisa pro dia. Mas assim, complementando nessa linha de raciocínio, saúde é quando nós conseguimos
é cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso estado de espírito, porque e isso tem uma sinergia, a gente encontrar esse lugar de paz, que eu te falei sobre a felicidade, porque se a gente não tem paz mental, paz interior, se a gente não tem uma saúde mental, uma saúde emocional, isso vai gerar doenças no físico. Nervoso, estresse, gera úlcera, gastrite, nó na garganta, síndrome do pânico. Então, o cultivar de uma vida interior, o cuidar da mente, o cuidar das nossas emoções, o poder fazer isso, te traz um estado de saúde que você não vai deixar isso vir para o físico, ou soa como um sininho também, né? Opa, tô com essa dor de estômago aqui, será que foi o que eu comi ou foi algo mental, emocional que eu não digeri, né? Então, saúde é você ter um olhar para o corpo, para a mente e para suas emoções e conseguir administrar a si mesmo e encontrar um pouquinho desse estado, não vou falar de total paz, mas de maior centramento, de autogoverno, de pertencimento.